Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulações. Quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderá andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Mas solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quero saudar a amada igreja na paz, na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que estão conosco pelas redes sociais. Quero agradecer pelo seu carinho, por estar conosco nesse culto da Terça Nobre com Cristo, da comunidade Portas Abertas. Estamos transmitindo esse culto através da Rede Interativa News, canal 23 da LigNet, também pelo aplicativo redeinterativa.tv.br, pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube também. Sejam bem-vindos e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus. Queremos agradecer e dar graças ao Senhor por mais um dia, por mais uma noite, por mais um culto, por mais uma semana que nós estamos aqui, contritos de coração, te buscando de todo o nosso coração, te pedindo, Pai, que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, abençoe as pessoas que estão conosco neste momento. Que este culto, esta palavra seja edificante para as nossas vidas e que nós possamos cada vez mais garantir um lugarzinho no teu coração, Senhor, para que nós possamos viver na vida eterna com Jesus Cristo. Nós oramos, agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero convidar você para estar conosco, porque vamos com um cântico e depois desse cântico nós estaremos com uma mensagem muito especial. Convide seus amigos, compartilhe e você pode também estar conosco através dos comentários, através do pedido de oração. Nós estaremos no final do culto orando pela tua vida, pela tua família e por tudo aquilo que é necessário para o bem-estar da família brasileira e principalmente as pessoas de Deus, ok? Vamos com o cântico então. Não há Deus
Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amados, eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante. O título da nossa mensagem hoje é Muralhas Espirituais. Como sair de uma situação de risco? Muitas pessoas hoje estão vivendo numa situação de risco. São muralhas. Mas eu quero falar sobre muralhas espirituais e também muralhas físicas. Mas antes eu gostaria de trazer esse texto, que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Salmo 119, 1 e 2 diz assim: Bem-aventurados, ou seja, felizes os que trilham caminhos retos. Então o salmista está dizendo, felizes, bem-aventurados os que trilham ou que caminham nos caminhos retos, ok? E andam na lei do Senhor, ou seja, na palavra, bem-aventurados. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. São duas ações aqui. Guardar os testemunhos, aquilo que Deus tem feito de benefício para a sua vida, e buscá-lo de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração. Todo cristão encontra muralhas em sua vida. Todo cristão encontra muralhas na sua vida.
E essas muralhas, elas têm que ter um sentido de algo muito importante em sua caminhada, que é, na verdade, algo muito importante na palavra de Deus. Nós vemos na palavra de Deus 2 tipos de muralhas. O que o povo de Deus encontrou. As muralhas podem estar impedindo você de avançar. As muralhas podem impedir você de alcançar os seus objetivos. Por exemplo, em Êxodo 14, 21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Ok? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Beco sem saída. De um lado o Mar Vermelho, de outro lado o exército do faraó, querendo matar todo mundo. Aí o povo ficou desesperado, clamando. Daí Deus disse para Moisés o seguinte: escuta, por que esse povo está murmurando? Por que esse povo está nessa situação? Por que esse povo está desesperado? Será que durante esse período que estão comigo, eu não dei água, eu não dei pão, eu não dei alimento, não dei tudo? Por que eles estão reclamando? Aí Deus deu a orientação para que Moisés fizesse justamente o que acabamos de ler em Êxodo. E eles passaram, beco sem saída, uma muralha. Mas a muralha que também protege, né? É aquelas muralhas que eles protegeram, como um muro, né? As águas de um lado, as águas de outro. E o que aconteceu? Eles passaram e depois aconteceu o que está na palavra de Deus, né? Que é o mar engoliu os egípcios numa situação deprimente. Muito bem, essa é uma muralha física. Temos exemplo também as muralhas de Jericó. Josué 6,20 diz: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade de Jericó. Um muro, uma barreira, intransponível. Muito bem, mas o que aconteceu? Houve o quê? O som da trombeta e o grito do povo derrubou aquelas muralhas. Muralhas físicas que impediriam os hebreus, né, os israelitas, de entrarem em Jericó. São muralhas que caíram. São exemplos físicos. Nós temos que entender no dia a dia da nossa vida quais são as muralhas que nós enfrentamos, as muralhas físicas e as muralhas espirituais. Quem pode ter na sua mente que pode ter sido erguidas para te proteger, essas muralhas espirituais? Nós temos que ter um entendimento disso. Em qual situação você se encontra hoje? Muralhas que te impedem a prosseguir, avançar? Vamos falar alguma delas. Por exemplo, essas muralhas físicas que nós temos que entender e que nós temos que conseguir superá-las com as muralhas espirituais que servem para nos proteger. Por exemplo, dívidas. Uma pessoa endividada, ela realmente parece que tem uma muralha à sua frente, intransponível. Pessoa que não tem os recursos necessários para ter a solução desses seus problemas de pagamento de suas dívidas. São pessoas que estão realmente como se tivessem sido anuladas e chega no paredão, na muralha, e não consegue passar por causa de muitas dívidas. Segundo um estudo, uma pesquisa do Diese, 80% do povo brasileiro estão endividados, ou muito ou poucos. Desses 80%, 30% estão numa situação desesperadora, como se fosse uma grande muralha sem chance de atravessar, completamente impedidos, num beco sem saída, numa situação deprimente. Essas muralhas, como resolver isso? Não é somente as dívidas, também podemos falar das doenças, as enfermidades, câncer, eu não vou falar o nome de doenças, né? E mais o Covid que está acontecendo aí, essas doenças, muitas pessoas estão nessas muralhas físicas, sem saber o que fazer, de repente se vê numa situação deplorável
enfermos, parentes enfermos, pais, mães, filhos, colegas, amigos, numa situação como se fosse uma muralha e não consegue sair dela, não é? A não ser com o tratamento médico, e às vezes não consegue porque tem muitas pessoas morrendo nos postos de saúde, na fila de espera por um leito de UTI, pessoas que não estão conseguindo ser tratadas, medicamentos super caríssimos, antibióticos uma fortuna. A pessoa às vezes, dependendo de SUS, dependendo da esmola dos outros, né, acaba padecendo. É aquela muralha física que a pessoa não consegue fazer nada a não ser ficar parado esperando a morte. Não é verdade? São muralhas físicas. Dívidas, doenças, maus relacionamentos. Hoje existe uma situação muito terrível de pessoas que não vê nada além do seu próprio umbigo. Nada além. Maus relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, entre parentela, sogro, sogra, nora, genro. Uma situação gravíssima está acontecendo no seio da família, onde as pessoas não sabem mais o que fazer da vida. É uma muralha física, algo que impede as pessoas de avançar, impede as pessoas de prosseguir, impede as pessoas de prosperar, por mau relacionamento. Nesse mau relacionamento, o que existe? Palavras torpes, ofensas, até ofensas físicas, o tapa na cara, o desprezo, uma série de situações que acaba dividindo a família e destruindo. É uma grande muralha que é preciso mudar isso. Como passar por essa muralha física? Desemprego. 14 milhões de pessoas desempregadas. 14 milhões de pessoas passando extrema necessidade, porque sem emprego, embora o governo anuncie que foram, esse mês de março, 452 mil novos empregos. Glórias a Deus, graças a Deus. Mas existe ainda 14 milhões de desempregados. E pessoas que estão perdendo o emprego dia a dia. Comércio fechando, pessoas falindo. Uma barreira, uma muralha física que, no momento, intransponível. A não ser que o milagre de Deus aconteça na vida das pessoas. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho as muralhas espirituais que protegem você. Outro problema é o estado de miserabilidade das pessoas. Segundo o Diese também, 27 milhões e pouco de pessoas sem ter o que comer, sem ter dinheiro, recebendo esse vale emergencial do governo, né? Que é 200 e pouco, 250 reais, ou 300, não sei, que não serve, 250, que não serve absolutamente, serve, né, para alguma coisa serve, mas não pagam nem metade de uma cesta básica, as pessoas com fome. E tem muitas pessoas que realmente estão vivendo da misericórdia de empresários, de empresas de televisão, de grandes organismos que trabalham contra a fome, né, que estão distribuindo cesta básica, marmitex, comida para as pessoas que não têm o que comer. Nós temos observado isso na televisão, né? Pessoas vulneráveis ao extremo, uma barreira, uma muralha intransponível. A pessoa não sabe se vai comer amanhã. Filho pede bolacha, não tem. Filho pede um suco, não tem. Um guaraná, não tem. Né? Pessoa, carne nem se fala, tudo subindo. Período de Páscoa, né? O que nós observamos aí? Os chocolates, um preço absurdo, tudo subiu, gasolina subiu, tudo subiu. Batata, ovo, legumes, frutas, verduras, carne nem se fala, tudo subiu, tudo lá em cima, inclusive medicamentos. Quer dizer, veja só que barreira, hein? Que muralha é essa, né? Que as pessoas estão sofrendo, não conseguem prosseguir, não conseguem avançar. Também a incredulidade. Muitas pessoas não têm na palavra de Deus a confiança e o conforto, desprezam a palavra de Deus, como se isso aqui fosse apenas um livro de história. A incredulidade, algo que o próprio Jesus Cristo sofreu essa incredulidade quando ele estava na sua terra.
E ele estava fazendo alguns milagres, mas não conseguiu fazer muitos milagres. Diz a palavra de Deus por causa da incredulidade dos irmãos dele. E o próprio Jesus disse, um profeta na sua terra não tem valor algum. Incredulidade, quando as pessoas falam, não, eu não creio, eu não sei, será? Coloca dúvida no coração. E baseado nisso, essa muralha, vem a falta de fé, que é outra muralha. Que as pessoas não crê realmente que tudo é possível aquele que crê. Que Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Que muralha é essa? A muralha da dúvida. A muralha da dúvida. Quando a pessoa tem dúvida no coração, é o que está lá em Marcos, não tenha dúvida no seu coração. Então é isso que nós temos que aprender a vencer essas muralhas físicas. Mas nós queremos falar agora basicamente as muralhas que te protegem. As muralhas espirituais. Por exemplo, a primeira muralha que nos protege, o amor, que é o vínculo da perfeição, ou seja, Deus é amor. Que maravilha! Quando eu penso nessa passagem, eu imagino essa muralha que nos protege, Antigamente Jerusalém era cercada por muralhas para proteger o povo lá dentro. Essa muralha, o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só o amor de Deus, e Deus amou o mundo. Então essa é a muralha, o amor de Deus. Nós temos que reconhecer que esse amor de Deus está em volta de nós. A segunda muralha é a rocha, Jesus Cristo. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, diz, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Coisa mais linda, quando nós entendemos que ele é justo, reto, é o amor, Jesus é a rocha. Que muralha é essa que nos protege? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando nós sabemos que essa muralha espiritual está entre nós, que os anjos do Senhor estão acampados em nosso redor, nos protegendo e nos livrando. Glórias a Deus por isso. Tome posse dessa palavra, porque você, tendo o amor de Deus, reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, reconhecendo que os anjos estão acampados ao teu redor para te proteger e te livrar, você a partir de agora, a partir de hoje, terá a proteção com toda a certeza do Deus Pai Todo-Poderoso, Misericordioso, através dessas muralhas espirituais que vai proteger você de todas as ações terríveis que possam possivelmente abater você, destruir você, anular você, acabar com você. Muitas pessoas estão em risco de morte, em risco social, em risco pessoal. Estar em situação de risco pessoal e social significa ter os direitos violados, ou estar em situação de contingência. Essa contingência quer dizer assim, pessoa com deficiência idosa necessitando um atendimento especializado. Normalmente as pessoas em situação de risco social ainda estão convivendo nas famílias. Quantos idosos estão sofrendo agora por causa dos seus filhos? Colocando o idoso num quartinho, colocando o idoso talvez num asilo, ou desprezando o pai, a mãe, o vô, a avó, desprezando, não alimentando, não dando vestimenta, não dando medicamento, não dando assistência. As pessoas estão em situação de risco dentro das suas próprias casas. Quantas pessoas deficientes, auditivas, físicas, ou mesmo com problemas auditivos e de visão, estão aí completamente sem saber o que fazer da vida, em situação de risco eminente, situação de risco de vida ou de morte, pessoas que estão praticamente sem saber o que vai acontecer amanhã.
numa situação de risco de morte. Quantas pessoas estão pensando em suicídio? Quantas pessoas estão pensando no desespero, estão em depressão, estão vivendo sem saber se amanhã vai estar vivo ou não? Quantas pessoas estão com medo do amanhã? Embora Deus diz assim, olha, não se preocupe com amanhã não, basta cada dia o seu mal. O iminente risco de morte é a crítica da pessoa diante da linha mais tênue entre a vida e a morte. Os terapêuticas, salvo em casos de iminente risco de morte, orienta que as pessoas devem se preocupar com o amanhã sim. Viver o hoje na intensidade das coisas de Deus, conforme está escrito na palavra do Senhor, que nós devemos entender que hoje é o importante. É o hoje que é importante, amanhã pertence ao Senhor. Vamos viver bem o hoje, vamos orar, vamos buscar a Deus. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos fazer de tudo para encontrar na palavra de Deus o lenitivo, a solução para vencer essas muralhas físicas e sair dessa situação de risco que todas as pessoas vivem hoje. Primeiro é preciso ter uma conscientização da palavra de Deus e reconhecer o agir de Deus na nossa vida. Muito bem, nós temos um exemplo na Bíblia que nós devemos considerar aqui, que embora as pessoas podem pensar assim, mas será que tem relação com as muralhas espirituais? Nós vamos entender o agir de Deus na nossa vida. Jesus conta uma parábola muito importante do filho pródigo. E nessa parábola tem ações de Deus na vida das pessoas. É o exemplo da parábola do filho pródigo, mas é um exemplo para nós hoje. Primeiro, Deus concede-nos liberdade. Livre-arbítrio. Você pode decidir, você pode escolher o que for fazer daqui para frente. Você tem momentos de decisões e de escolhas, para o bem ou para o mal. Deus lhe concede essa liberdade de você escolher o que você quer da sua vida. O que eu quero da minha vida? Quero trabalhar, quero ficar em casa, quero ficar folgado, não quero fazer nada, quero dormir, quero descansar, quero trabalhar, quero agir, quero comer, não quero comer. Quero amar as pessoas, não quero amar as pessoas, vou odiar, só vou odiar, a partir de agora só vou odiar as pessoas. A partir de agora acabou, eu vou só fazer vingança. É um direito de cada um, porque Deus dá essa liberdade. Lá em Lucas 15, 12, e o mais moço deles disse ao pai, sobre o filho pródigo, né? Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Muito bem, o pai ouviu o filho, né, mais moço, dizia assim, pai, eu quero a minha parte que eu vou embora, não quero mais saber daqui. O pai fez o quê? Repartiu, porque tinha outro filho também, outro bem, fala, vai com Deus, Deus te acompanhe, né? Liberdade. Mas Deus também restringe sua liberdade, né? Ele restringe a sua liberdade, ele fica na observância daquilo que você vai fazer com a liberdade que ele te deu. No versículo 14, Lucas 15, 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Como a pessoa, ela recebe de Deus frutos, bens materiais, prosperidade, devido à sua ação própria ou de terceiros, ou de herança. E quando a pessoa recebe tanta coisa, e não cuida daquilo que Deus lhe ofereceu, que Deus trouxe à sua mão, gasta desnecessariamente, faz ações, negócios que não deveria fazer, não pensando no futuro, não pensando na necessidade futura, porque nos dias que vivemos hoje, o amanhã é uma incerteza, a economia muda a cada dia, o dólar sobe a cada dia, e quando você pretendia fazer alguma coisa, um investimento, você não consegue mais fazer. O salário diminui em vez de aumentar, o custo de vida aumenta, então diminui. As coisas aumentam e o que você recebe não dá para você cumprir com os seus compromissos, nem as coisas básicas da sua vida. Deus te deu tanto e você não soube administrar. Foi o que aconteceu. Então, para nós sairmos de uma situação de risco, eminente risco, nós temos que entender o que Deus tem para nossas vidas. Deus leva-nos também ao arrependimento.
Porque quando nós fazemos alguma coisa que realmente depois caímos em si, é aquele velho ditado que caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Quando cair a ficha, o que acontece? A pessoa, meu Deus, meu pai, o que eu fiz da minha vida? Quantas burradas eu fiz na minha vida? Mas Deus leva a pessoa ao arrependimento. Lá em Lucas, no 15:17, aconteceu isso. E tornando em si, disse, quer dizer, ele caiu em si. Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? Os empregados, hein? E eu aqui pereço de fome. Se arrependeu, caiu em si. Muito bem, quando a pessoa se arrepende, cai em si, que não devia ter feito o que fez, por isso está em dificuldade, né? Aí começam a aparecer as muralhas físicas, né? As dívidas, a vulnerabilidade, a falta de recurso, etc. O que Deus faz quando a pessoa se arrepende? Ele vai ao encontro do pecador. Deus vai ao encontro do pecador quando ele verdadeiramente se arrepende. Lá em Lucas 15:20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Deus, quando olha o pecador arrependido, ele tem o que? Íntima compaixão. Ele perdoa, ele renova a mente, renova o coração, ele dá outra oportunidade, dá uma nova chance à pessoa. Ele perdoa a culpa do pecador. E esse pai, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O beijou. Resignação total, perdão total, amor incondicional. E transforma o pecador completamente. Deus faz isso. Transforma quando há um arrependimento. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Ah, meu Deus, que coisa linda, né? O Pai, Deus Todo-Poderoso, te reveste com uma nova roupagem, faz você brilhar de novo, faz de você seu filho e dá nova vida a ele, quando existe realmente o arrependimento. Vem cá, filho, pega no colo, abraça, troca de roupa, né? Faz uma festa, se alegra, né? Faz dele seu filho e dá nova vida, porque ele diz algo muito importante para o filho. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se de novo. Muito bem, Deus faz isso para nós, justifica seu filho, mas ele era justo. Alegremos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Foi o que o pai disse para o outro filho, tinha se perdido e achou-se. Quando nós estamos numa situação de eminente risco, com muralhas físicas impossíveis de transpor, nós temos que reconhecer que Deus tem para nós promessas. As muralhas espirituais, aquelas muralhas que é o amor, que é Jesus, que é Deus Todo-Poderoso, e a rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. As muralhas espirituais que nos protegem, nós temos que entender isso, a proteção dos anjos. Foi o que nós falamos hoje. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos que ter na nossa presença algo que é muito importante, que é a armadura de Deus. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Por que nós temos que falar isso como armaduras espirituais para a nossa vida? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecer no Senhor,
Nós temos que nos fortalecer na graça e na misericórdia do nosso Deus. E na força do seu poder. Qual é o poder? Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus é tudo para nós. Conhece o nosso pensamento, nos fortalece, nos protege, está em todos os lugares. E é onipresente. Ele está aqui, Ele está aí onde você está, Ele está em todo lugar, Ele conhece o teu coração. Então nós não podemos deixar a nossa mente perturbada assim, e só enxergando as muralhas físicas, aquilo que nos impede de prosseguir, nos impede de avançarmos, aquela situação de anulação. O diabo usa armadilhas, e as armadilhas às vezes estão próximas de você, são alguém da sua casa até, que te incomoda, que te impede de avançar. Quando você tem uma ideia, algo, você ora e busca em Deus, Deus, eu vou tentar, a pessoa, não vai isso, não acredita, não vai, fala um monte de coisa que tira você do foco, mas você tem que ter o foco, que é a palavra de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus é a nossa força, alegria no Senhor é a nossa força. Vamos nos fortalecer naquilo que Ele nos ensina, que Ele nos dá um espírito de ousadia, não de ser covarde. Ele diz na palavra que Ele nos faz como ponteira, não como cauda. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ensina o apóstolo Paulo. Amados, olha só o que ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que estar protegidos, como aqueles soldados romanos se protegiam com as suas armaduras. Mas essas armaduras espirituais, para nós, que é mais importante, ela é superior a qualquer outra armadura física, para que nós possamos enfrentar qualquer situação adversa na nossa vida, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está girando pelo mundo o príncipe das trevas, nos lugares celestiais, no mundo, está sob domínio do diabo, mas o tempo dele já está praticamente já declarado. Mas nós temos que estar atentos. Deus permite que essas coisas aconteçam para testar a nossa fé, para testar o nosso compromisso diante dele, para testar se realmente reconhecemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, para testarmos realmente se somos discípulos de Jesus e estamos firmes e fortes, olhando para Jesus Cristo e vencendo todas as barreiras. Diz mais aqui, que a guerra não é contra a carne, e contra o sangue, não é contra pessoas não, é espiritual mesmo, mas o espiritual usa pessoas para nos destruir, por isso que temos que estarmos preparados contra as astutas ciladas desse capeta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aqui fala em resistir, não fala em vencer, porque quem vai vencer o diabo é o Satanás. Quem vai vencer o Satanás é Jesus. Quem vai vencer o diabo, o Satanás, é Jesus Cristo, que já venceu, já está derrotado. Os dias dele se findar estão próximos, para que possais resistir no dia mau. Quer dizer, quantas pessoas estão nas muralhas físicas no dia mau? E você está resistindo? Por isso precisa da armadura. Por isso precisa dessa armadura, para nesses dias maus que estamos passando, nesses terríveis dias que estamos passando, possamos resistir à ação desse vírus maldito, desse demônio, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Firmes, planta seu pé na rocha, fique firme na rocha, para que nós possamos resistir aos dias maus. E diz mais: estai, pois, firmes, tendo cingidos, os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça
da justiça. Nós temos que estar preparados, alicerçados na palavra, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, a divulgação da palavra de Cristo, porque ir e pregar e fazer discípulos, ensinando-as. Nós não podemos nesses dias hoje ficar calados, não podemos, de maneira alguma. Não podemos ficar calados, amuados, com a cabeça enfiada como avestruz. Não, nós temos que estar firmes, resistindo às ações do diabo e também fazendo o quê? Falando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, aquele escudo, pode vir, eu estou preparado com o escudo da fé. Estou revestido da armadura de Deus, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, a mente em Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: renovai a vossa mente, não é? Renovação da vossa mente. E oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Um pouquinho de água para mim, por favor. Um pouquinho de água para mim, por favor. Obrigado. Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente, é para tirar da nossa mente tudo que não presta. Essas muralhas físicas, essas perturbações, o mal do dia a dia, tira fora da sua mente. Pensa em Jesus Cristo, renove a sua mente e oferece o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor, plantado na rocha que é Jesus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós não podemos, de maneira alguma, passar a nossa vida, dia a dia. Nossa vida é o seguinte: quando Jesus, no mundo tereis aflições, o que Jesus está dizendo? Que as aflições são diárias. Diárias. As turbulências, as tribulações são diárias. Você, quando acorda, glorifica o seu Deus. Peça a Ele que te proteja, que possa te aliviar a sobrecarga. Né? Porque é Jesus que diz isso: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Logo pela manhã, já entregar a Jesus a sua sobrecarga, as coisas que porventura irão acontecer no dia, no transcorrer do dia. Nós temos que estar pensando e estar focados em Jesus Cristo, nosso Senhor, senão não vamos viver, não. Senão o diabo nos derrota, ele nos anula, nos liquida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a vida abundante que Jesus nos dá é justamente essa: de levantar pela manhã, glorificar o nome de Deus, abençoar o seu dia, a sua família, o seu trabalho, aonde quer que você for andar. Vestido com a couraça, pronto com a espada, que é a palavra de Deus, renovação de sua mente, com Jesus Cristo, que é a rocha, que nós temos que estar firmes e fortes com Ele. Deixar de lado essa situação e pensar somente em Jesus Cristo, só naquilo que traz proveito para a sua vida. Não pense em tragédia, não fique com medo. Jesus diz 365 vezes: não temais, não temais, não temais, não tenha medo. Tenha o quê? Fé. Não seja incrédulo, não tenha dúvida na sua vida a respeito do que Deus pode fazer para você. E Ele faz porque Ele é Deus, está aqui escrito. Não negue a palavra. Não deixe as muralhas físicas atrapalhar você. Se agarre às muralhas espirituais, que já falamos aqui. É o amor de Deus por você. A rocha é Jesus Cristo por você. É Ele que vai te defender todos os instantes da sua vida, com os anjos que estão acampados ao nosso redor. Viva essa plenitude da fé.
para que você possa estar abençoado, sua família ricamente abençoada e você ser próspero com muita saúde, porque é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Quando Deus diz assim, invoca-me na angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás, crê nisso. Quando Jesus diz, tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que Deus seja glorificado, crê nisso. Quando ele diz, tudo é possível aquele que crê, crê nisso. Quando o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que está em mim, Deus, é maior do que está no mundo. Use a palavra escrita da palavra de Deus para te defender da sua família e seus negócios. Fazendo isso, nós estaremos nas muralhas espirituais, protegidas por Deus e pelos anjos que Ele determina, e as muralhas físicas cairão por terra. Como o mar abriu, aquela muralha física, aquele mar, o povo do Egito, os egípcios soldados, matar os israelitas, Deus abriu o mar, eles passaram, com o pé seco, do lado muros, para protegê-los, Os israelitas passaram, quando foi passar o exército egípcio, o mar fechou, acabou. Jericó teria que ser tomada, uma muralha física fantástica, ninguém conseguiria passar por ali. E os pessoal de Jericó dizia, aqui, pode esquecer, pode vir qualquer tipo de exército, pode vir, sem problema nenhum, nós estamos protegidos. Engano, muralhas físicas, Deus destrói. O povo circulou por 7 dias, as trombetas tocaram, o povo gritou e as muralhas caíram. Preste atenção nessa palavra. As muralhas físicas da sua vida cairão com o grito e o som das trombetas de Deus. Com o teu grito, com o teu clamor, com a tua ação positiva em defesa da palavra de Deus, conforme diz, você vai vencer. Todas essas muralhas vão cair por terra, essas fortalezas cairão por terra e você vai passar rumo à vitória para a sua vida. É a palavra de Deus que garante isso. Amém, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Muito bem, nós queremos orar por você agora. Quero agradecer a todos que mandaram as suas mensagens, glorificando a Deus. Amém, glórias a Deus, Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar por você agora, nesse momento. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem nos dado. E às vezes, Pai, nós não percebemos esses benefícios. Nós ficamos tão preocupados com medo da situação que nos envolve, dessas muralhas físicas que estão por aí nos atormentando. Ficamos envolvidos com isso e esquecemos das muralhas espirituais. Mas, Pai, queremos agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu, para reconhecer que o amor de Deus, que Jesus Cristo, com o amor dele, que deu seu sangue por nós, ficou na cruz do Calvário, foi espancado, foi dilacerado, foi humilhado por nós, padeceu na cruz por nós, levou na cruz do Calvário nossos pecados, nossas dores, nossos problemas. Quando ele diz está quitado, ele diz está quitado, está pago. Nós não devemos nada a ninguém, só devemos ao Senhor a obrigação de agradecer. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Agradecidos estamos por esse sacrifício, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E diz a Tua palavra para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não vamos perecer, nós estamos aguardando a vida eterna. Mas, Pai, nós pedimos a proteção agora, porque essas muralhas, Senhor, físicas, que nos atormentam no dia a dia, caem por terra agora, em nome de Jesus, porque tomamos posse agora da Tua palavra, das muralhas espirituais que nos protegem, para derrotar essas muralhas do demônio, seja
anulada agora todas as ações do demônio nas nossas vidas, seja anulada, seja caído por terra agora. Repreendemos todo espírito de morte que campeia nesse mundo, todo espírito de doenças, de vírus, de bactérias, essas pestes sejam anuladas agora, em nome de Jesus. Eu creio e tomo posse, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela minha família, pela família dos meus amigos, pela família das nossas igrejas, ó Pai, do mundo inteiro, das pessoas crentes em Ti, discípulos do Senhor, e que são chamadas de filhos e de amigos. Ó Jesus Cristo, nós clamamos agora nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Traz o benefício da cura às pessoas que estão pedindo, Pai. Que essas pessoas levantem, Pai, das mesas, das camas dos hospitais, das UTIs, Pai, e que essas mesas de necrotério sejam vazias, esses túmulos sejam vazios, Pai, que os leitos sejam vazios, Pai, em nome de Jesus, que os medicamentos possam fazer efeito, as vacinas, porque é tudo criação do Senhor, é o Senhor que colocou a inteligência nos médicos, nos enfermeiros, nos cientistas, para encontrar o antídoto do Senhor, para nos proteger e nos livrar. Mas nós sabemos que a maior proteção que existe, o antídoto que existe, é o sangue de Jesus nas nossas vidas. Por isso, Pai, nós pedimos agora, em nome de Jesus, humildemente clamamos ao Senhor, como diz a Tua palavra: clama a mim e responder-te-ei, mostrarei coisas ocultas que não sabes. Estamos clamando ao Senhor, Pai. Pedimos uma noite de sono tranquila, a Tua proteção, e que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos livrando e nos protegendo. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero fazer um convite, que nós estaremos agora na quinta-feira com o culto presencial na igreja Comunidades Portas Abertas, não é na 13 de maio, estou confundindo com a nossa primeira igreja batista, é os anos, né, de primeira igreja batista, mas na Comunidade de Portas Abertas, que fica na Avenida Mato Grosso, 1393, culto às 7 horas da noite, presencial, e no domingo às 18 horas também na Comunidade de Portas Abertas. Quero convidar vocês para estar presente presencialmente. Estamos lá orando, buscando a Deus de todo o nosso coração, né? A gente está junto, orando com toda a biossegurança necessária, álcool em gel, distanciamento, tudo direitinho, conforme determina os decretos, né? Quero convidar, você pode assistir esse culto pela Rede Interativa News, que é o canal 23 da Lignet, TV a cabo, também pelo aplicativo, você pode baixar aí, redeinterativa.tv.br, e pelas nossas páginas no Facebook e Instagram também. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima semana.